primeiro ponto aqui, o mais importante a se entender, é que a era do gênio solitário acabou. Embora seja muito favorável esse momento que a gente vive, né? Tá cada um na sua casa, sem sair, né? Quando sai só para dar uma volta no quarteirão e voltar. Mesmo assim, essa era já acabou. A gente precisa se conectar com as pessoas, seja como for, seja pelo computador, pela internet, por telefone, ou mesmo na rua, à distância, mas a gente tem essa necessidade social de se conectar com as pessoas. E como a professora Joana falou, as nossas emoções facilitam essa conexão e, obviamente, quando a gente se conecta em grupo, sendo o ser humano um animal social, a gente tem só vantagens a ganhar, principalmente a nível de criatividade. E é claro, óbvio isso, que a gente não pode falar de criatividade sem falar de futuro. Porque se a gente está falando de coisas novas, de coisas originais, a gente não pode falar do futuro, do passado. A gente tem que falar do presente para o futuro. Então, são coisas que acontecem do hoje para frente. E a criatividade trabalha muito na questão das possibilidades. Então, o que é possível ser feito daqui para frente? E se a gente fizesse tal coisa para melhorar tal situação? Então, a criatividade opera no presente, pensando no futuro. E esse tipo de pensamento é uma coisa que a gente vai ter que aprender a quebrar, né? Falando de novas habilidades, falando de um novo mundo que a gente vive, a gente vem de uma realidade industrial, que é um pensamento linear, repetitivo, segmentado e previsível. A escola, por exemplo, é um ótimo exemplo disso. Você passa do primeiro ano para o segundo, do segundo para o terceiro para o quarto. Você sabe exatamente que aula você vai ter no quarto ano, no quinto ano, no sexto ano. E lá na frente, quando você terminar a escola, você saiu padronizado ali, embalado, igual todo mundo que foi antes de você. Então, a gente está nesse pensamento industrial. E esse pensamento industrial foi fundamental pós-revolução agrícola ali, né, pós o período agrícola, para que a gente evoluísse. Só que ele acabou, ele já está desatualizado. E a gente entra no pensamento digital, que é um pensamento não linear, conectado, multidisciplinar e imprevisível. Esse tipo de pensamento ele foi trazido pelo Thiago Matos, da Aerolito, que é um futurista, ele é um cara incrível, inclusive é uma pessoa que eu admiro muito a nível de conhecimento. E a gente vê muito isso no ambiente digital. A gente começa pesquisando pão de queijo na Wikipédia e acaba em Santos Dumont, que não tem nada a ver. Porque vai clicando num link, clica no outro, daqui a pouco aparece uma foto de gatinho no meio e a gente já esqueceu o que a gente estava fazendo. Então, esse é um típico pensamento digital, que ele é não linear, ele é conectado, uma coisa leva você para outra, e, obviamente, a gente precisa dominar vários assuntos para que a gente possa dar conta dessa não linearidade e imprevisibilidade do mundo. E a criatividade entra muito, principalmente, nesse ponto do multidisciplinar e imprevisível, que é a questão das possibilidades. Existem várias possibilidades. Agora, qual possibilidade eu quero apostar, eu quero construir? Claro que na criatividade a gente tem diversas perspectivas. Essa que eu vou apresentar para vocês é uma lente, é uma perspectiva, tá? Não é a única. Eu não sou o dono da verdade, eu não sou linear, né? A gente não pode falar da criatividade de forma linear. Então a gente tem que entender que lente, que perspectiva a gente está adotando aqui para falar de criatividade. Então, resumindo assim muito a criatividade, resumindo ao mínimo, a criatividade, ela começa na criação. Então, é um pensamento que é típico das artes, não exclusivo, mas típico, que é um pensamento abstrato e reflexivo. Quando você vê um artista pintando um quadro ou compondo uma música, você meio que não entende o que está rolando ali. Às vezes, nem o próprio artista sabe o que está acontecendo ali, porque é um pensamento muito solto, muito abstrato, muito reflexivo. E, por outro lado, a gente tem a ação, né? Então, criatividade é o ato de criar. E essa ação, ela já é um pensamento concreto, analítico. Ou seja, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho limitações físicas, intelectuais, emocionais, né? Então, como é que eu uso essas minhas limitações? E não é limitação no mau sentido. Eu tenho uma limitação física e esse corpo só consegue fazer tal coisa ou tais coisas, né? Eu não consigo voar, eu não consigo ficar invisível. Então, isso é uma limitação nossa. Então, como é que eu uso essas minhas limitações para criar, para concretizar a criação?
E uma teoria que eu particularmente acho muito prática de entender é a do Mihaly. Eu não sei pronunciar esse sobrenome, mas está aí embaixo para vocês lerem. E ele pensou que criatividade é o seguinte: ela tem relação com o indivíduo, então começa em nós, tem relação com o domínio, ou seja, as nossas capacidades e limitações, e a relação disso com a sociedade. Então, nós, obviamente, não vivemos sozinhos. A gente vive numa cidade, num país, num continente, enfim, a gente depende da relação com as pessoas. E essa relação impacta diretamente, por exemplo, através da cultura, nas nossas ideias e na nossa criação. E através do nosso domínio, a gente vai dar vida a essas nossas ideias. E claro que o processo criativo ele é cíclico e ele envolve esses três domínios, essas três características. Ele acontece em volta de tudo isso. Então, a gente pode afirmar, a partir dessa perspectiva, que a criatividade é um fenômeno social que vai do micro, ou seja, de mim, de dentro de mim, para o macro, que é para a sociedade, para o mundo. Do presente para o futuro. Então, o que eu faço hoje impacta o meu futuro. As possibilidades e ideias que eu tenho hoje vão acontecer no futuro, porque eu ainda preciso realizá-las. Então, a gente tem essa perspectiva aqui. Só que, quem sou eu para criar? E como é que as minhas necessidades, né? Que as pessoas tendem a falar que a necessidade é mãe da criatividade. Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi muito. E aí eu pergunto a vocês, é mesmo? Será que a necessidade é a mãe da criatividade? Então, aqui eu trouxe para vocês a hierarquia das necessidades proposta por Abraham Maslow, que diz basicamente isso. Para você poder atender as próximas necessidades, você tem que atender as mais básicas. Então, as nossas primeiras necessidades são fisiológicas, que é a relação nosso com o corpo. Então, se eu tenho fome, se eu tenho sono, se eu estou hidratado, se eu estou me sentindo bem, se eu não estou doente, se eu estou correndo risco de vida, né? Então, eu preciso primeiro garantir o meu. E eu não sei vocês, mas vocês já tiveram numa reunião e no meio da reunião bate aquela vontade de ir na casa de banho. Você está super apertado para fazer um xixi. Você já não está ouvindo mais nada daquela reunião. Porque o seu cérebro está xixi, 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 casa de banho, casa de banho, casa de banho. Ou seja, você não consegue pensar em mais nada enquanto você não resolver aquela necessidade. Claro que essas necessidades também têm a ver com o horário de trabalho, ou seja, se você trabalha muito ou em horas complicadas, do tipo muito tarde, você está cansado, você já teve o dia inteiro pela frente, isso pode impactar negativamente o seu rendimento. A questão do descanso, o conforto, né? Então, às vezes, para muitas pessoas nessa pandemia, estar em casa é um desconforto, porque tem cachorro latindo, criança gritando, barulho, gente, né? E eu não consigo me concentrar dessa forma. Então, a gente precisa entender também essa relação física, né? Essa necessidade física do nosso corpo. A próxima necessidade é a segurança. Não só a segurança física, mas também psicológica. E também eu preciso me sentir seguro para poder criar coisas, para construir coisas com as outras pessoas. Seja a segurança no meu trabalho, então eu tenho segurança que, pronto, eu posso fazer o que eu tenho que fazer, porque eu não vou ser mandado embora amanhã, então eu não estou correndo um risco. Né? Eu tenho uma casa para morar, eu tenho comida na geladeira, aliás, eu tenho uma geladeira, mas daí, né? Então eu tenho um espaço confortável para dormir, para relaxar, para trabalhar, então isso também é muito importante. E claro que isso vai comprometendo positivamente ou negativamente a nossa capacidade de criação. Eu também tenho necessidades sociais, e a gente viu isso muito claro na pandemia. Eu preciso desse contato. E claro que, por mais a gente tenha esse contato digital, quem não deu uma escapadinha no Natal? Quem não foi lá na casa da avó comer um bolo? Ou seja, essa necessidade social é um impulso que a gente tem como ser humano. E, claro, a gente tem essa necessidade também de criar comunidades, de criar redes, ter boas relações com as pessoas. E isso também vai de uma capacidade de liderança, tanto a liderança sobre nós mesmos, quanto a liderança nos outros. E a professora Paula vai falar disso muito melhor do que eu. E também a nossa relação no trabalho. Então, eu quero ter uma boa relação com o meu chefe, com os meus colaboradores, com os meus sócios. Eu também tenho necessidade de estima, então eu não quero só ter uma casa e comida. Eu também quero me sentir bem. Eu também quero falar, pô, eu sou bonito, eu sou cheiroso, eu tenho um bom trabalho, eu me sinto realizado. Né? Isso também é muito importante para a gente ter essa capacidade de criar.
E, claro, isso também envolve a questão do respeito, de ser reconhecido, ou seja, as ideias que eu contribuo para a minha comunidade são ouvidas e são aceitas. E, claro, a questão da responsabilidade. Quanto mais responsabilidades eu tenho, maior é o meu comprometimento com aquelas pessoas. Eu tenho responsabilidade sobre aquela comunidade, sobre aquele teto. Então, se você tem filhos, né, os seus filhos são uma responsabilidade sua, que se você deixar eles para lá, eles vão passar dificuldade. Né? Então, eu tenho que também me preocupar com isso. E, por último, né, é a última lista de prioridades, que é a realização pessoal. Então, eu quero sentir que o que eu estou fazendo hoje está construindo um futuro melhor. Eu estou entregando qualidade para as pessoas, eu estou facilitando a vida das pessoas, eu estou dando oportunidade e voz para que elas sejam mais ativas na comunidade delas. E, claro, isso vem da autonomia, vem de você ter desafios na vida, né? Que não ter desafios, a gente desiste, a gente fala, pô, por que eu vou fazer isso se não vai mudar nada, né? Se não vai impactar ninguém? Né? E eu quero me sentir relevante, não eu particularmente, mas eu quero sentir que a minha contribuição é relevante em algum lugar para alguma pessoa ou para algum grupo. E qual que é a relação disso com criatividade? A gente pode ter qual que é o outro lado da pirâmide, no caso, né? E a gente tem uma relação direta, porque a criatividade também tem níveis que precisam ser atendidos, tá? E qual que é o objetivo desses níveis da criatividade? É sair de uma criatividade básica, né? E um ótimo exemplo disso são as crianças, que todo mundo acha que a criança é criativa. E me perguntam, você não acha esse desenho aqui que meu filho fez super criativo? E eu fico, como é que eu vou te explicar sem te magoar? Porque, assim, ok, é criativo, mas qual que é o impacto desse desenho na vida das outras pessoas, a não ser a própria criança? Ok, para ela foi um grande feito, mas para mim aquilo é um desenho de criança, né? E pronto, é merecedor, para ela foi um primeiro passo. Mas é uma pequena criatividade. E a gente quer ir para a macro-criatividade, a grande criatividade, que impacta mais pessoas. A gente transforma o mundo através da grande criatividade. E, claro, dentro da grande criatividade, a gente pode criar ideias mais significativas, mais poderosas e mais impactantes. Então, o primeiro nível, que é o nível básico, é o nível mimético. Nessa etapa, a gente aprende. Então, como é que você aprendeu a falar? Imitando sons, imitando palavras que os seus pais falaram para você, imitando gestos que eles fazem. Então, a gente tem muito isso na nossa cultura, né? Então, as culturas têm uma característica básica de comunicação. E nessa etapa, a gente aprende através de prestar atenção. Então, eu olho, eu observo. Quem tem bebê em casa ou crianças pequenas vai ver que eles estão sempre olhando para as coisas, prestando atenção, e eles aprendem. Eles aprendem. Então, cuidado com o que vocês fazem perto deles, porque eles estão ouvindo, eles estão prestando atenção. E isso, obviamente, é uma microcriatividade, é um pequeno ato de criatividade. Começa aí. O segundo nível é o nível combinativo. Normalmente, as pessoas param aqui. Principalmente quando o público em geral, né, tem muitos gurus da criatividade que falam, não, criatividade é combinar ideias. E eles estão certos, mas a nível muito básico. Né? Você não vai adiante disso. E nessa etapa a gente experimenta. Então, o que acontece se eu misturar isso e isso? O que acontece se eu pôr meu dedo na ficha? É uma experimentação, eu estou combinando o meu dedo com a ficha. Claro que vai ser talvez uma experiência não muito positiva, mas vai servir para você aprender. E é nesse nível que a gente aprende o quê? É buscar referências. Ou seja, eu vou querer saber o que acontece quando eu faço aquilo. Né? Eu vou, não só referências externas, mas também internas, do tipo, eu tive uma observação aqui, eu fiz um experimento aqui e tirei notas. Do tipo, aprendi isso com essa situação. Mas isso ainda é um nível muito básico. Só que a partir daqui, a partir dessa etapa, a gente começa a entrar num nível mais alto de criatividade e começa a entrar na macro-criatividade, que é o nível 3, que é analogias. A gente começa a criar analogias. Então, a gente pega um conceito aparentemente desconexo com o que a gente está fazendo e fala, ok, se eu fizer isso nessa situação? Se eu aplicar isso aqui, o que acontece? Né? Então, a gente tem exemplos disso, onde, até às vezes sem querer, as pessoas vivenciaram uma situação e tiveram uma ideia incrível. Um ótimo exemplo disso, por exemplo, é o Auguste Kekulé, que era um químico, e ele estava procurando como é que os átomos do carbono se conectavam. E ele adormeceu perto de uma lareira
e sonhou com a Ouroboros, que era uma figura mítica de uma cobra que engole o próprio rabo. E quando ele acordou, ele falou, é isso, é uma cadeia, é um círculo, ela fecha. Né? Então, olha a relação que ele fez, uma figura mitológica com moléculas químicas. Então, ele criou uma analogia. E quando você começa a exportar ou importar conceitos diferentes, você começa a criar combinações poderosas, muito mais poderosas do que a mera combinação. Então, aqui a gente começa a entrar já numa criatividade macro, né? No que a gente chama na literatura acadêmica de Big C, que é a grande criatividade. Mas agora, quais são os próximos 2 níveis? Se você quiser saber os próximos 2 níveis, você vai ter que continuar aqui com a gente. E mais para frente você vai saber disso. E eu deixo aqui um desafio para vocês, que é justamente se perguntar e se? Se perguntar mais e se? Sair um pouco do foco do problema e começar a focar na solução. Em vez de falar, olha, isso aqui está errado, isso aqui está com problema. E se a gente fizesse tal coisa? E se a gente aplicasse de tal forma? E se a gente mudasse disso para aquilo? Então, questione-se mais e se. Se permita abrir essa oportunidade, não só para você, mas também para os outros. Coloque essa questão, esse desafio para os outros. E se todos nós nos reuníssemos e fizéssemos dessa forma, o que vocês acham? E assim a gente consegue começar a construir uma criatividade que impacta não só vocês, mas também a sua comunidade, a sua rede.